Fala galera, tô aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos continuar na saga da nossa LGA 1156. Bom, no último vídeo dessa placa a gente fez um reparo nesses capacitores aqui, ó, nesses carinhas aqui, porque eles estavam em curto, estavam superaquecendo muito. Aí eu aproveitei daquele vídeo pra cá, eu fiz uma limpeza na placa, então ela tá mais limpa e vai ser até melhor pra gente trabalhar com ela. E bom, no último vídeo terminou não dando certo o reparo, mas porque eu meio que já sabia que a placa também tava com outro defeito. Eu já sabia, assim, já tinha noção de onde era, mais ou menos, que é um defeito na fase de alimentação do VRM, mais especificamente nessa região aqui, ó, pelas medições que eu fiz. Aqui temos as bobinas, os capacitores de filtro e os capacitores de filtro de entrada, por exemplo, aqui entre os 12 volts, e aqui é para sair aproximadamente de 0.9 até 1.1 volt, depende da tensão que o processador vai precisar. Eu também troquei o processador de cá para lá para até não ter problemas assim, né? Ver se era o processador queimado, mas não era. Eu tentei ligar e deu a mesma coisa. Mas então, temos aqui total de 6 fases de alimentação. São divididos em fase de alimentação por processador e fase de alimentação do chip gráfico. Eu presumo que essa fase aqui seja a alimentação do chip gráfico, mas eu não tenho certeza. Bom, aqui eu acredito que essa região seja a fase de alimentação do chip gráfico do processador. Não tenho certeza, eu posso estar falando besteira, mas sei que uma dessas bobinas é dedicada para isso. E o problema está justamente aqui. E como que eu identifiquei que o problema estava nessas fases de alimentação? Quando eu virei a placa, aí eu vou colocar no caso com escala de resistência até 200 ohms. Bom, vou aterrar a ponta preta, puxar ela aqui para o aterramento e vamos medir cada bobina individualmente. Vamos começar por essa bobina aqui no aterramento. Vocês podem conferir, vocês não vão conseguir ver, mas ó, eu vou fazer a medição aqui, uma bobina por uma, e vocês dão uma olhada aí na medida no multímetro. Essa primeira bobina deu 15 ohms, 15.2, em torno disso, com o processador. Essa segunda deu 20 e poucos ohms, tá dentro. A terceira deu, aí ó, vocês podem ver, deu 23 ohms. Aqui também vai dar em torno disso, é 23. Aí nessa última bobina aqui tá estranho, porque quando eu coloco nela, ela dá uma resistência muito baixa, 1.2 ohms. Então o problema tá nessa região. Eu até também fiz testes, por exemplo, aqui o teste do toque na placa, né? Ligar ela e tocando os componentes, ver qual que tá com defeito. E eu identifiquei que esse MOSFET aqui, ele tá esquentando mais do que o normal. Então logo eu desconfiei dele no problema. E outra coisa que justifica esse problema, que aqui, ó, vamos pegar outro MOSFET dessa bobina aqui que deu 23 ohms, que eu acredito que esteja bom. Colocar a ponta preta dele aqui no comum e a ponta vermelha nesse pino aqui. E vocês conseguem ver? Conseguem? Eu vou fazer a medição aqui. Vou botar um na ponta preta e nesse pino aqui, ó. Vamos ver que dá aproximadamente aquela resistência da bobina, 25 ohms por aí. Quando eu já trago essa medição para esse cara aqui que eu desconfio que ele está queimado, ele dá uma de 0.1, 1.1, que é justamente a resistência da bobina. Então esse cara pode estar derrubando a resistência dessa bobina, por isso que está dando em curto. E esse aqui é o par, porque esses caras funcionam de par, por exemplo. Essa perna aqui tem continuidade com essa, e essa perna aqui tem continuidade com essa. Então esse cara aqui, se você for medir, é porque não dá pra ver aí quadrando, mas ó, ele também tá dando, se eu medir a resistência, esse aqui também tá dando 1.1 volts. Só que o que eu desconfio que seja justamente esse cara aqui da ponta, porque ele é o que mais esquenta. Tá esquentando esse cara aqui, essa região, né? Um pouco da bobina, porque ela tá com a resistência baixa, e um pouco desse capacitor, porque tudo passa. Só que eu verifiquei a continuidade nos terminais desse capacitor, ele não tá em curto. E a bobina, assim, ela meio que é um fio aberto, então se eu testar a continuidade dela, claro que ela vai dar curto. Mas eu acho que o suspeito é esse cara aqui. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer a remoção dele e vamos ligar a placa sem esse cara. Vai ter esse cara ainda para alimentar essa fase, mas só sem esse cara. Mas antes de ligar, a gente vai remover ele e vai conferir a resistência. Se a resistência não mudar, pode ser que não seja só esse. Talvez esse aqui esteja queimado também. Mas se a gente tirar e a resistência for pro normal, era só esse cara queimado. Aí a gente faz a substituição dele. Então eu vou preparar aqui para fazer a remoção dele. Bom, galera, voltando aqui para a remoção dele. Eu estou aqui com a minha pistola de ar quente. E a gente vai fazer o mesmo esquema do vídeo anterior que vocês viram. Bota no nível 1, espera dar uma esquentada aqui. Pronto, aí com ela pré-aquecida eu vou passar na placa para esquentando a placa como um todo, para não ter risco de a placa ter choque térmico e trincar, estragar o PCB, alguma coisa assim. Vamos passar aqui na placa, principalmente perto da região onde vamos fazer a remoção, nos capacitores, na bobina. Tem que ter cuidado com as peças de plástico para não derreter.
principalmente nesse cara, deixa eu ver. Ele já tá mais morno, eu vou aumentar a potência. Aí agora sim, vou passando, tá mais quente agora. Esquentar a placa. E focar mais na região onde queremos tirar o componente. Pronto, com essa região bem quente, aí vamos fazer a substituição, que vamos colocar o ar pela parte de baixo, porque colocando o ar pela parte de cima, se eu continuar, tem risco de voar um capacitor, voar esses componentes. Colocando o ar de baixo, ele passa o calor de baixo para cima e eu consigo retirar o componente mais facilmente. Bom, eu trouxe vocês aqui para essa outra visão e vamos continuar com o ar quente. A placa ainda está um pouco quente, então só vou colocar o ar quente aqui nessa parte de baixo. Sempre movimentos circulares, sem focar muito em um local só. Aí vamos com nossa chave de fenda lendária, depois conferir se... Geralmente componente assim na placa mais velha, a solda, ela, depois de passar muito tempo, ela fica mais difícil de tirar. Precisa de mais calor. Mas depois que chega ao ponto de fusão, o componente sai fácil. Passar ali um pouco aqui pra cima. E tem que cortar um pouco a resistência. Depois eu vi se resistiu. Saiu. Vamos ajeitar aquele resistor lá que deu uma entortada. Aí ajeitei. Ajeitar o capacitor aqui também. Eita, saiu. Calma. Isso acontece muito, agora vamos ter que ajeitar isso. O resistor tá meio feio, mas ele tá soldado. Capacitor não. Vamos verificar se o curso saiu, depois eu vejo esse capacitor. Beleza, vamos verificar a resistência agora. Pegar aqui o multímetro, não sei se vocês conseguem ver. Colocar ele aqui. Vamos verificar que era desse pino, 4 ohms. Resistência ainda está um pouco baixa. Deixa eu ver desse cara aqui. 3 ohms, ainda está muito baixo a resistência. Talvez o defeito não tenha sido o MOSFET em si. Esse cara aqui tá normal. Será que é esse capacitor? Bom, eu vou esperar a placa esfriar e vou tentar ligar ela sem esse MOSFET para ver o que acontece. Bom, né, galera, voltando aqui, continuação do vídeo. Vou fazer primeiro a medição desse MOSFET que a gente retirou. Ele tá aqui, ó. Conseguem ver ele? Carinha pequeno. Vamos colocar o negativo na carcaça dele e o positivo nas pernas. E vocês podem ver que aparentemente ele dá uma resistência bem alta, 18.000 ohms, 18K. Então eu acho que esse cara tá bom, ele não tá em curto, ele não tá aberto. Então eu acho que o suspeito dessa nossa placa é esse carinha aqui, ó, outro capacitor. Esse carinha aqui, ó, esse capacitor aqui, que ele também tá super aquecendo demais, parecendo com esses que estavam perto do chipset. Aí eu vou fazer a remoção dele, vou colocar esse MOSFET de volta e vou ver. Antes de fazer a remoção, vamos fazer um teste de continuidade entre as pernas dele. O capacitor, assim, ele pode dar continuidade entre as pernas e tá bom, assim, depende muito do tipo de capacitor, quanto tempo ele demora para carregar, etc. Mas vamos fazer a verificação aqui. Eu tenho... porque as pernas dele estão muito oxidadas, aí o negativo. Esse cara realmente está em curto. Então o que nós vamos fazer é a remoção dele. Vamos colocar de volta o MOSFET e vamos ver no que dá. E dessa vez eu vou fazer um esquema mais rápido. Eu vou colocar ele, né, no off e volto com vocês já com ele pronto.
Pronto, galera. Realizei a substituição aqui do capacitor. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Deixa eu ajeitar aqui a lâmpada. Aqui, ó. Foi esse carinha aqui. Tá um pouco torto. Coloquei aquele capacitor que saiu de volta e o MOSFET também. Agora vamos virar a placa e vamos realizar a medição da bobina. Feito a gente fez lá no começo. Aí vai ficar um pouco ruim pra mostrar o multímetro pra vocês, mas eu vou fazer a medição aqui e falo pra vocês o valor que deu. A placa tá quente ainda, então eu vou virar ela aqui com cuidado. E eu vou deixar essa placa depois esfriando antes da gente ligar. Vamos lá, pegar aqui um aterramento. Vamos lá. Deu, caramba, deu uma resistência bem alta. Opa, caiu. Calma, tá bem inconsistente essa leitura. Deixa eu tentar aqui pra cima na perna do MOSFET. Fica melhor. E aí? Tá aparecendo isso mesmo, parecendo uma resistência muito alta. Deixa eu virar, vamos tentar aqui de novo. Pegar um aterramento, pegar esse aqui. Bom, tá dando uma resistência bem estranha. Eu vou esperar um pouco a placa esfriar, pode ser isso. E quando ela esfriar eu volto com vocês. Bom, pessoal, a placa aqui esfriou e agora vamos fazer a medição da bobina lá que nós fizemos o reparo, né? Vamos pegar aqui e ele tá dando uma medida de 12 ohms mais ou menos. Assim, né? Eu tô achando que é normal porque essa bobina aqui também da extremidade também dá algo em torno disso, 13, 12 ohms. Aí as outras do meio que dão mais. Essa daqui 36, essa aqui dá 37. E eu coloquei o processador e acho que a medida mudou. Essa aqui deu 37 e essa daqui deu 37 também, tá todo no padrão. Agora, né, fizemos substituição, trocamos o componente em curto, então nós vamos ligar agora para ver se a placa dá algum sinal, né? Bom, né, pessoal, aí ó, como é que vocês podem ver, eu liguei ela, tá ligado, não deu nada. Ainda não consegui fazer da vídeo. Mas, por exemplo, se eu desligar aqui a fonte, aí eu tiro o módulo de memória, vou ligar a fonte, eu ligo aqui, ó. Ela bipa pedindo memória RAM. Então, assim, alguma parte lógica da placa ainda tá funcionando. O que eu estranhei foi que o CPU tá esquentando muito. Talvez no processo ele possa ter queimado. Não é certeza. Eu vou colocar o outro CPU. Vou até dar uma limpada nele, que tá bem sujo. Aí eu vou colocar e volto com vocês. Aí eu realizei a troca do processador e nada, continua o mesmo sintoma. Acho que essa placa-mãe tá cansada já. Depois eu vou dar uma analisada mais nela em off de novo, né? Mas eu vou atualizando vocês aí sobre o destino dessa placa. Eu queria muito fazer essa placa funcionar porque ela tem 12 pinos e pelo que eu tava vendo ela faz muito overclock. Aí meu plano era botar um i7 nela, uma placa de vídeo pra gente ver como é que se sai um kit de primeira geração. E ela também aguenta 16 GB de RAM, porque aqui tem 2 slots, só aguenta 8 GB de RAM. Ela só reconhece 4 GB por slot, esse chipset. Aí eu queria fazer esse teste, mas eu vou atualizando aí vocês sobre o estado dessa placa. Fala aí, galera, eu venho aqui nesses shorts aqui pra ser uma coisa rápida, trazer uma atualização pra vocês sobre essa placa aqui, né? A P7H55, que é aquela placa que nós fizemos reparo nos capacitores aqui e esse carinha aqui. E eu queria atualizar pra vocês que ela tá funcionando, assim, o monitor não ajuda muito, mas tá aqui, ó, o Core i3 de primeira. Ela tá funcionando, pegou direitinho. O problema que ela não ligou no vídeo foi a memória RAM. Aí eu tava sem memória RAM, eu consegui pegar algumas memórias agora, tá com 12 GB de RAM total. Deixei todos os slots, rede tá funcionando, a placa voltou a funcionar nos trinks, velho. Então o problema era só aqueles capacitores mesmo e o reparo foi feito com sucesso. Então agora nós temos uma placa de primeira geração para fazer nossos testes. Mas é isso, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. E se você gosta de conteúdos de hardware e PCismo aí, que vale mais a pena ainda se inscrever no canal, porque eu vou sempre estar trazendo testes, benchmarks, reparo de placas, problemas, não sei o que, tudo aqui no canal para entreter vocês e quem sabe trazer algum tipo de conhecimento. Então é isso, pessoal, obrigado, falou, até a próxima.